Dia, meus alunos, tudo bem? Hoje a Pro não usou aquele aplicativo que aparece o rostinho da Pro, porque ele não conseguiu abrir, porque tá sem memória o celular, né? Aí eu vou ter que passar algumas coisas pro notebook para poder ele conseguir abrir, certo? Mas hoje, graças a Deus, chegamos sexta-feira, né? Mais uma semana concluída com sucesso. Estou muito feliz porque percebo que meus alunos estão participando das aulas, eles estão fazendo as atividades e estão aprendendo, né? Que é o principal objetivo aqui dessas aulas. Eu sei que é complicado, que é difícil, né? Por vocês estarem em casa, por às vezes não ter alguém para ajudar, mas nós vamos tentando fazer. O que não pode é ficar sem fazer, né? Porque jogador que não treina não é campeão. É como eu sempre falo para vocês. O estudo é como se fosse um jogo de futebol. Se você não treina, não treina, não treina, você não consegue ganhar, você não consegue ter êxito, né, no final, certo? Bom, aqui é a nossa pauta do dia, 17/9/2021. A formação leitora é o poeminha da letra H. Pratiquem a leitura, se apropriem e se divirtam, certo? A nossa aula é de história, vai ser no livro de história, certo? E o conteúdo é O Tempo Não Para. Vamos ter duas atividades, certo? Uma vai ser atividade no livro, responder algumas páginas, né, da atividade. Assistir o vídeo da professora explana o conteúdo, faz questionamentos sobre quais vamos estudar. Ensina questão por questão da atividade. Esse daqui que é para estar falando com vocês. E a atividade 2. Na nossa aula, hoje mostramos a relação de uma neta com a sua avó. Quantas histórias elas relembraram juntas, hein? Quantas histórias a avó contou para sua netinha? Agora é a sua vez. Você vai pedir para sua avó ou avô contar uma história. Pode ser contando da infância dela, uma história de vocês com ela, uma história que ela lembra da juventude, enfim. Em última instância, quem não tem o avô ou a avó perto, ou não tem mais a avózinha ou o vozinho, por outros motivos, né? Vocês mesmos podem contar uma história que viveu com a sua avó ou com seu avô, certo? Vocês vão gravar um videozinho e enviar para o grupo somente o vídeo, certo? Das duas atividades. As páginas do livro vocês vão enviar para a Pro e o vídeo vocês vão enviar no grupo, certo? Combinado? Estou no aguardo. Vamos aqui para a nossa formação leitura, ó. O poeminha da harpa. A harpa. Hoje Helena me deu uma harpa que tinha uma haste diferente. O homem que a vendeu lhe disse: Ela sabe cantar, gente. Na escola de música entrei. Comecei a tocar com harmonia e foi aí que me encontrei e descobri o talento que tinha. Olha que maravilha! A nossa atividade vai começar agora. Qual de vocês já foram em um museu? Quantos de vocês já foram em um museu? Já foram em um lugar que tem coisas antigas? Aqui em Jacobina, eu acho que no Centro Cultural. Mas não tem tantas coisas antigas, tem mais livro. No arquivo público também tem mais livro. Não tem nenhum, eu acho que aqui em Jacobina, não sei se tem nenhum lugar assim que guarde, né? Coisas antigas, né? Que sirvam de recordação, de contação de história. Esse lugar que nós vemos aqui, ó, é um lugar desses. O tempo não para. Vocês observam aí as crianças. Eu acho que a mãe ou a professora, né, que estão acompanhando eles. Olha quantas coisas legais. Vocês já viram alguma desses objetos que estão aqui nessa cena? Eu lembro da máquina de costura, né, que é igual a da minha avó. Essa radiola, né, que toca aqui, toca música, que tem essa tromba amarela, estão vendo? Bem na frente aqui das duas crianças. Tem alguns relógios, radinhos que estão pendurados aqui na parede.
Olha só, observem tudo, tá vendo? Tudo, tudo, tudo. A nossa atividade vai ser na página 76, 77 e 78, certo? Na página 76, ó. As lembranças ficam. Escritos, imagens e objetos do passado podem nos contar com muitas podem nos contar muitas coisas. Vamos ver como? Leia o poema e observe a imagem. A aventura no fundo da gaveta. Os anos passam, um dia a gente aparece, procurando um documento, mexe aqui, mexe ali, e o que acontece? Na gaveta mais baixa da velha cômoda ou penteadeira, a gente sempre acha as antigas lembranças velhas brincadeiras. É um poeminha de José Carlos Aragão, né? Tirado do Aventura do Fundo da Gaveta. Olha só, quem tem aqui? Uma menininha, né? Que supostamente é a netinha da vovó aí. O que elas estão fazendo aí? Observem aí, tá vendo? O que é isso que tá na mão da vovó? Eu acho que é fotografias. E aí, elas estão observando as fotografias, né? E com certeza a avó deve estar contando a história. Ah, essa fotografia foi tirada em tal lugar. A gente estava fazendo tal coisa, né? Quem aí tem álbum de família ainda em casa? Hoje é a coisa mais rara a gente ter álbum de família, né? Porque com a tecnologia todo mundo guarda no celular as fotos. Mas é bom que a gente mande revelar, né, as fotos. Para iniciar, o que a avó e a neta encontram na gaveta? Vocês vão escrever nesse espaçozinho aqui de baixo. Você acha que os avós se lembrou da história do passado quando viu, né, os objetos? 3. O que você acha que a avó contou para a neta sobre os objetos? Então, vocês vão observar as cenas aqui e vai responder aqui a 1, 2 e 3, certo? Na página 77, olha só. Histórias antigas. Todos os seres humanos têm lembranças de pessoas que conheceram, de fatos ocorridos durante sua vida. O hábito de contar essas lembranças sempre existiu. Geralmente, as pessoas mais velhas, né, narram essas histórias para mais novas. Elas depois também vão contar essas histórias para pessoas mais novas do que elas. Leia com o professor. O tempo que eu era criança. Ele do tempo, lembro do tempo em que eu era criança, descalço na grama, o asfalto e na areia, apagando, jogando pelada com bola de meia. Esse texto é de Wilson Neves, né? E aqui mostra um menino se divertindo, né? Bastante, com pé na areia, pé na grama, né? Jogando bola, com bola de meia. Quem já jogou bola com bola de meia? Hoje é raro acontecer isso, porque é tão fácil de a gente comprar uma bola, né? Do que a pessoa da canção brincava quando era criança? Você conhece essa brincadeira? Com bola de meia, pelada com bola de meia, vocês conhecem? Você se lembra como você brincava quando era bem pequeno? Desenhe as brincadeiras de que mais gostava em uma folha avulsa, né? Vocês podem desenhar no caderno de desenho ou numa folha de ofício, né? Minha coleção de palavras de história. A palavra a seguir é bastante utilizada para capítulo. Lembrança. Aí nós vamos ter um desafio aqui para achar qual é essa palavra aqui, viu? Primeiro, preencha as lacunas abaixo com as vogais. O, A, E, I, O, U. Vocês vão usar as vogais que faltam e forme uma palavra que é sinônimo de lembrança, certo? Que é uma palavra que tem o mesmo significado de lembrança. Sem as lembranças, seria possível estudar história?
Discuta com os colegas, né? Ou com o professor. Vocês podem discutir aí com alguém da casa de vocês. Sem as lembranças, nós poderíamos discutir história. Porque a história, né? A gente estuda o que passou, o que aconteceu de importante, marcos, né? O que aconteceu na nossa história, nós estudamos, lembranças, né? E é assim que nós estudamos história. E aí, sem essas lembranças, tinha como estudar história? As recordações das pessoas mais velhas ajudam a conhecer o passado. Leia o texto. História do meu avô. Na época em que meus avós chegaram no Brasil, por volta de 1920, praticamente não havia automóvel. Aos poucos que haviam eram daqueles super bem antigos, grandões, pretões, com pneus duros. O avô, Felipe, nunca havia dirigido um automóvel. Lá na Ucrânia, ele tinha uma charrete puxada por cavalo. Isso era tudo o que ele sabia sobre dirigir um veículo. Mas pôs na cabeça que queria um carro, pois foi em frente e comprou. Só havia um problema: ninguém sabia dirigir. Já deu para imaginar o que aconteceu. Ele engatou a primeira, acelerou o pé na embreagem. O carro deu um pulo e ele entrou na frente, no muro do jardim. Botou o murinho abaixo. O que o avô de Felipe contou que aconteceu? O que o avô Felipe contou que aconteceu quando dirigiu o carro? Como eram os carros da época em que o avô de Felipe chegou ao Brasil, né? Baseado no textinho aqui, vocês vão responder essas duas questõezinhas, certo? Pronto, aí a Pro volta à nossa atividade 2. A nossa atividade 2 vai ser pedir para o avô, o avó de vocês gravarem um vídeo, né, contando uma história, né, da época deles, da infância deles ou da juventude, coisas que já aconteceram e que hoje eles não veem mais acontecendo na atualidade, né? E quem não tem os avózinhos perto, pode gravar um vídeo e contar uma história que viveu junto com seus avós, certo? Um beijo, bom dia e bom fim de semana. Estou aguardando os vídeos de todo mundo. A turma da tarde tá de parabéns do Vespertino. Arrasaram no vídeo lá essa semana que é para pedir para vocês gravarem. A maioria dos alunos fizeram, viu? Parabéns. Do matutino também. Agora ficou faltando algumas pessoas, certo? Bom dia.